sejam bem-vindos ao PodPet, o podcast do Programa de Educação Tutorial Conexões Saberes da UF. Meu nome é Júlio César e nós temos aqui uma mesa virtual interdisciplinar, composta por ela, estudante de pedagogia, amante da fotografia e veterana master do nosso grupo. Irene, como é que você está? Tudo bem, estou muito feliz de poder participar dessa mesa. Sou, como o Júlio já falou, estudante de pedagogia e integrante do grupo PET desde 2017. Muito bom, Irene. Temos aqui ele também, que estuda letras e diretamente de Paraty. Diego, como é que você está, Diego? Como o Júlio bem falou, eu sou o Diego, sou estudante de letras e estou há 1 ano como bolsista do grupo PET. Fechando nossa mesa aqui, ela que é estudante de história e amante de um bom pagode. E aí, Thalita, como é que você tá? Eu tô bem, eu tô muito bem. Eu tô muito feliz de estar fazendo parte do meu primeiro podcast. Eu faço história, tô desde 2018 participando do PET. Bom, gente, a gente preparou aqui para esse segundo episódio a apresentação de algumas bases teóricas que a gente tem para o desenvolvimento do nosso projeto. E aí, só lembrando, né, que a gente falou lá no primeiro episódio, né, sobre o nosso planejamento anual e o estudo dessas bases teóricas a gente sempre tem ao receber os novos petianos no começo do ano. E aí a gente separou 2 textos que são fundamentais. Por quê? Porque a gente trabalha com projetos interdisciplinares. A gente vai discutir um texto que fala sobre o projeto de trabalho e sobre a interdisciplinaridade. E a gente vai começar pelo livro que é o Integração e Interdisciplinaridade no Ensino Brasileiro, da professora Ivane Fazenda. E depois a gente vai partir para o livro Organização do Currículo por Projeto de Trabalho do professor Fernandes e da professora Montserrat Ventura. Sendo assim, no livro da Fazenda, né, que ela trata sobre a interdisciplinaridade, ele já começa com um prefácio do professor Hilton Japiaçu, que tem diversas contribuições no campo da interdisciplinaridade. E ele já introduz a gente aí para o que a Fazenda vai apresentar, né, com uma palavra-chave do prefácio. Como é que é isso, Thalita? Como é que ele apresenta para a gente o assunto da interdisciplinaridade? Porque ele meio que dá um tapa nas especializações, né, e vai criticando as especializações e constrói isso. Como é que é feito essa análise? Ele logo no iniciozinho ele já começa falando sobre as vantagens que a interdisciplinaridade pode fornecer ao ensino, porque ele traz essa questão de que o nosso ensino ele é calcado muito numa certeza que acaba trazendo muitas consequências e paranoias para os próprios professores, que estão muito ligados a um método científico e que não conseguem sair dessa caixinha. Enquanto a interdisciplinaridade consegue trazer uma questão mais ampla, tanto para os professores quanto para os alunos. Os professores podem ter uma liberdade de poder se expressar melhor durante as aulas e de poder fazer com que os alunos se sintam mais abertos para poder aprender e de uma forma diferente. Excelente, Thalita, muito bom. Basicamente, ele fala isso, e essa palavra-chave é que ele vai introduzir, que a Fazenda vai construir ao longo do texto, é justamente a atitude, né? Que é preciso ter, fundamentalmente, uma atitude de espírito, né? Uma atitude interdisciplinar. Logo depois, a autora, né, que já é a Fazenda, ela introduz a gente no como é que surgiu essa questão da interdisciplinaridade para ela. E como é que foi mais ou menos isso, Diego? A Ivani, ela começa falando sobre a preocupação com a questão da interdisciplinaridade dela, que surgiu desde a sua experiência profissional, quando ela lecionava História no Brasil, e foi só aumentando, e atingiu maiores proporções quando ela começou a ministrar aulas de currículo para professores, que era voltado para a educação para a América Latina, onde ela era voltada por professores extremamente preparados, mas totalmente presos no seu nicho, sabe? Eles só conseguiam e se limitavam às suas aulas e as suas experiências apenas a sua disciplina. E ela fala que durante essa formação desses professores,
Ela via muito atrito e muito desagrado quando a proposta inicial, dada pelos professores, eram reformuladas em função de um objetivo mais geral. Eles ficavam totalmente limitados à sua disciplina, que eles não conseguiam perceber o quanto era benéfico a gente modificar aquilo para um objetivo mais geral. Mas aí, falando disso, e tem muito sentido, né? Porque tem um tópico aqui que ela aborda sobre a utilidade, o valor e a aplicabilidade da interdisciplinaridade. Eu acho que ela quis rimar nesse momento aqui, mas acho que é isso, né? Porque ela diz que a interdisciplinaridade virou um termo da moda, né? Porque as pessoas entenderam que as especializações é meio que uma parada meio que retrógrada, né? Tem um ponto que eu acho muito, muito marcante na parte do prefácio, que o Ito Japessoa fala, é sobre a fragmentação da ciência e de como isso gera o distanciamento e o movimento de retorno que a gente busca fazer no caso, a gente busca fazer esse movimento de retorno da fragmentação da ciência através da interdisciplinaridade. E é muito difícil de compreender como que ela se aplica na prática, justamente por esse distanciamento que a ciência foi fazendo. Sim, é exatamente isso que a Ivani fala, que quando ela ficou rodeada desses professores muito bem formados, mas eles eram extremamente limitados, sabe, a sua disciplina. E ela colocou que ela via outra barreira muito, muito clara, que era a participação dos alunos no planejamento das atividades, que na maioria das vezes eles não compreendiam a necessidade de uma abordagem mais teórica, em detrimento de uma colocação mais prática, e vice-versa. Existia esse distanciamento entre o que era prática, o que era teoria, e os alunos eles não tinham diálogo com professores, eram os professores fazendo por eles mesmos. E eu acho que é justamente por isso que rola essa dificuldade, até mesmo da gente compreender o que é interdisciplinaridade, e também o que me recorda muito do comentário que o Guilherme fez na primeira edição do primeiro episódio, falando que ele achava que ele sabia, entendia que interdisciplinaridade era como ela se apresenta no Enem. No caso, né? Na verdade, existem muitos documentos no Ministério da Educação, muitos currículos, no caso, currículos escolares, que vão falar que são interdisciplinares. Só que, na verdade, na prática, não é. Então, esse é o problema de, muitas vezes, esse aspecto fragmentado que a gente atribuiu ao desenvolvimento científico, de fato. É nisso que o Japessu bate com vontade, e por isso que eu fiquei muito louca nele. Falei, mano, esse cara é sensacional. Ousado. E é por isso que a Ivani Fazenda, ela fala que a interdisciplinaridade é como uma atitude, né? Porque ela altera os hábitos já estabelecidos na compreensão do conhecimento. Porque a gente tem essa segregação de cada coisa no seu quadrado, por exemplo, matemática vai estar só matemática, e a interdisciplinaridade vem para quebrar isso. Exatamente. É esse tópico que ela fala da utilidade, valor e aplicabilidade da interdisciplinaridade, que eu falei que rima, que ela fala sobre isso, porque as pessoas entenderam que essa ciência fragmentada, né, o erro da fragmentação, né, que é algo retrógrado da especialização e tal, e aí a gente pode fazer já essa ponte, né, para a construção e a formação do conceito da interdisciplinaridade. E aí como é que fica isso, Irene? Porque muito que a gente tem no PET, né, assim que a galera entra, eu lembro disso, dos diversos termos, né, o que é multi, o que é pluri, o que é trans, o que é inter, de fato, né? E aí, como é que fica essa sopa de letrinhas aí? Exatamente, a sensação é exatamente essa, de sopa de letrinhas. Mas o que a Fazenda ela traz desde o início é o seguinte, de que o termo interdisciplinaridade não possui ainda um sentido único. E isso eu encaro particularmente também como, em certa medida, um problema, porque quando você não diz o que é uma coisa, todo mundo vai dizer o que é aquela coisa. E aí entra nesse universo, né, de problemas que a gente acaba vendo aí, que tudo pode ser inter e nada pode ser inter, enfim. Mas o que ela vai dizer é o seguinte: trata-se de um neologismo, e que o significado dele e o papel nem sempre é entendido da mesma forma. Então, aí ela vem e cita o Japessu, que ele vai trazer a definição, uma próxima, mais aproximada, de que seria a interdisciplinaridade do Hilton Japessu, que caracteriza-se pela intensidade das trocas entre os especialistas e pelo grau de integração real das disciplinas no interior de um mesmo projeto de pesquisa. Então, assim, como executar isso na prática? E então, ao longo do texto, no decorrer do texto, ela vai dizer que as indagações sobre a palavra interdisciplinaridade não são
recentes, não é um problema de agora. Isso vem acontecendo ao longo do tempo. Tem uma parte que ela fala que pensar em interdisciplinaridade, né, essa palavra toda, ela vem desde os primórdios da história do pensamento, né? Exatamente, esse é o ponto. Ela faz uma análise considerando alguns comentários de historiadores acerca da história do saber. E aí menciona alguns movimentos como o enciclopédico no século XVIII e a expansão do trabalho científico no século XIX. E aí, quais foram essas consequências? Que é o aprofundamento das especializações. E aí ela já começa a dar indícios dessa crítica, né, a essa fragmentação do saber. E cita novamente o Japiaçu no livro que ele aborda de maneira mais aprofundada, que seria interdisciplinaridade, patologia do saber. Então, assim, em um cenário mais recente, ela vai trazer as concepções mais atuais de interdisciplinaridade. E aí ela menciona organizações e eventos internacionais que aconteceram em 1969 e 1970, para discutir, né, as definições e tentar trazer esclarecimentos acerca das terminologias, o que é pluri, o que é multi, o que é inter. E aí, ou seja, para tentar entender a interdisciplinaridade, a gente vai tentar trabalhar o que é disciplinaridade. Então vamos lá. A disciplina seria o conjunto específico dos conhecimentos, né? Aí toda aquela metodologia voltada para aquela área do conhecimento. A multidisciplina seria a justaposição de disciplinas diversas, aparentemente sem relação. Por exemplo, a matemática, mais a história, mais a música, estão ali, mas elas não dialogam, são multidisciplinas. A pluridisciplina seria uma justaposição de disciplinas mais ou menos vizinhas. Então, seria basicamente, por exemplo, a matemática mais a física, português mais literatura, ou algo mais ou menos assim. Já a interdisciplinaridade seria a interação existente entre duas ou mais disciplinas. Pode ser da simples comunicação de ideias à integração mais profunda dos conceitos e da metodologia de como determinada coisa vai ser criada. Enfim, é essa troca, esse diálogo. E aí eu queria muito trazer ao pé da letra uma coisa que eles citam, que a Fazenda cita, que ela diz assim: um grupo interdisciplinar compõe-se de pessoas que receberam sua formação em diferentes domínios do conhecimento, ou seja, disciplinas, com seus métodos, conceitos, dados e termos próprios. Então, não deixa de ser uma característica do nosso grupo. A gente vem de áreas diferentes, a gente recebe passa por um processo educacional específico. E é lá na salinha do PET, naquele pedaço do céu, que a gente começa a ter contato, de fato, com áreas distintas e fazer acontecer a interdisciplinaridade, que é a questão. Isso tudo aqui é muito teórico, né? E antes de entrar nesse ponto, mencionar o que seria a transdisciplinaridade. A definição que a Fazenda traz sobre a transdisciplina seria o resultado de um axioma comum a um conjunto de disciplinas. Aí ela traz o exemplo da antropologia. Enfim, o que eu queria ressaltar mesmo, toda essa parte teórica parece que fica muito distante e todo mundo, quando a gente para conversar sobre o que seria interdisciplinaridade, pergunta como fazer isso na prática. E essa que é a grande questão, porque viver a interdisciplinaridade, aí que ela vai trazendo do que seria a interdisciplinaridade para ela, vem muito do aspecto da atitude, como o Diego comentou. Então, o que a Fazenda vai trazer em termos dos conceitos de pluri, multi, inter e transdisciplinaridade? Baseando-se em Japiaçu, há uma graduação entre esses conceitos que se estabelece de acordo com o nível de coordenação e cooperação entre as disciplinas. Em síntese, a interdisciplinaridade tem uma relação de reciprocidade, de mutualidade, sabe? Que possibilita o diálogo entre as disciplinas. A interdisciplinaridade se baseia em uma atitude. Enfim, não tem como ser inter sem ser humilde. Acho que a síntese mais direta é essa. Não tem como ter uma atitude interdisciplinar sem reconhecer suas limitações e reconhecer que o outro tem algo a contribuir. É a partir desse princípio que a gente consegue executar a interdisciplinaridade. É a partir desse princípio que a gente consegue viver
e praticá-la. Tocar em questões que transcendem a sala de aula. É falar sobre a maneira como a gente vive no dia a dia e lida. Quando a Irene ela fala que a integração e as outras coisas fazem parte da interdisciplinaridade, a Ivani ela coloca isso como base, a integração, a coparticipação, a reciprocidade. Inclusive, assim que ela começou a pesquisar sobre o tema, eles fizeram um levantamento em cima de algumas leis, algumas portarias que investigavam essas coisas, porque até então não tinha nada falando sobre a interdisciplinaridade. Aí eles faziam um levantamento em cima dessas palavras, entendeu? A integração, a coparticipação, e eles levantaram aspectos teóricos e legais, e utilizaram desde a Lei 4.024, de 1961, a todos os pareceres, leis, resoluções, portarias, tudo para mostrar se é uma proposição efetiva ou se era uma mera proposição ideológica. Isso que você está dizendo é a questão do atitude interdisciplinar. É tudo vinculado não ao só a integração, né? A Fazenda diz que a integração é uma etapa para gerar a interação. E aí, muitas das coisas que a gente, dos espaços que a gente encontra falando que é interdisciplinar, tem só a integração, né? Que é o grupo de pessoas sentado ao redor de uma mesa e acham que aquilo ali é uma interdisciplinaridade. E aí, já vinculando isso que você está falando, Diego, né? A gente já pode pular para o livro de Hernandes e Ventura, né? Porque ele traz, nas contribuições dele, os projetos de trabalho como uma forma de organizar os conhecimentos escolares, né? E a gente, dentro do grupo, a gente vincula os projetos com a interdisciplinaridade. E aí, como é que é isso para esse livro, Diego? O Hernandes Ventura, ele começa o texto dele falando sobre a perspectiva do conhecimento global e como eles se relacionam, né? O Hernandes Ventura, ele trata aquilo que a Irene ela falou sobre a fazenda. Quando ele fala que os alunos eles são de culturas diferentes, traz muito essa questão da voz ativa do aluno, né? Porque na metodologia de projeto, o aluno ele tem voz e tudo se desenvolve a partir das experiências e das coisas que são trazidas pelos alunos. E quando a gente abre essa oportunidade para os alunos, deles falarem, a gente descentraliza a questão da fonte da informação. Porque quando é sempre o professor trazendo, o professor passa a ser a única fonte do conhecimento de todos. E quando a gente abre isso para os alunos falarem, a gente amplia muito a fonte e a gente consegue ver também como que se dá na vida do aluno, né? Quando o Hernandes ele fala de como trazer os assuntos para a sala de aula, os alunos eles vão debatendo, vão conversando entre eles, ele transgride o limite da disciplina, porque o aluno ele não fica restrito só à disciplina de matemática ou só à disciplina de português, ele traz informações diversas sobre o tema. Cabe a gente mencionar, então, que quando a gente trabalha com interdisciplinaridade de projetos, existe também uma confusão de para realizar projetos tem que ser ínterim, para ser inter tem que ser só com projetos e nem sempre não são propostas integradas. Elas podem ser realizadas de maneira integradas, conjuntamente, mas elas não são dependentes. Acho que esse é o ponto. Para executar a interdisciplinaridade, você não precisa ser só por projetos. E as pessoas vinculam isso com muita frequência. O maior baque para mim assim que eu tive quando eu entrei foi a escolha do tema. Porque quando eu falei assim, como assim, a escolha do eu não tinha entendido assim que o que seria estudado, né, a partir do projeto, seria a escolha dos alunos, né? É lógico que tem uma metodologia que a gente constrói ali de acordo com a aproximação do que a gente observa, mas o ponto de partida é a escolha do aluno. A escolha do tema por si só nos gera diversas observações, né? Porque, por exemplo, em 2018 a gente viu como teve voto de cabresto, né? O maior da sala, assim, o mais forte, pedindo para o outro votar no que ele queria que fosse estudado. Então, são várias observações dentro de uma coisa só que compõe o projeto de trabalho, né? É, até a surpresa dos alunos também de terem a liberdade de poder escolher os próprios temas, porque geralmente quando os alunos sabem que vai ter algum projeto rolando na escola, é um projeto que já foi definido pelos professores. Agora, quando a gente trabalha com essa questão do Hernandes e Ventura e também da Fazenda conjuntamente, a gente vê que a gente tenta fazer uma coisa diferente, né? Com que os alunos também tenham a possibilidade de escolher o que eles querem estudar, o que eles querem aprender. A escolha do tema é que rege todo o processo do desenvolvimento do projeto de trabalho que aquela turma e aquela escola vai fazer. Então, como que começa isso, né? Começa com o aluno sendo ouvido. O que a gente tem hoje? A gente tem um aluno calado e que quando fala, ele, não sei. Então, a proposta de escolha do tema é ouvir o aluno e, como o Júlio falou, é uma metodologia ativa.
Então, assim, os alunos, eles partem da experiência deles. Nada impede que os professores também participem desse processo. É uma proposta de trabalho, e por isso que a gente está falando tanto, que modifica a lógica do sistema escolar que a gente tem. Por conta disso, o aluno é ouvido, ele sai desse lugar de passivo e entra numa posição mais ativa no processo da aprendizagem dele mesmo. Em termos de escolha do tema, ele é o ponto de partida para a definição de um projeto de trabalho que tem essas características diferentes em cada nível e etapa escolar. Dentro desse contexto, projetos eles não acontecem só no primeiro ano, só na alfabetização, só na educação infantil, como a gente vê com muita frequência aqui no Brasil. Trata-se de propostas diferentes. As características dos projetos, eles vão variar. Por quê? Porque o aluno, ele varia. Como projeto de trabalho, ele está pautado, ele está focado no processo de aprendizagem do aluno, a maneira como o projeto de trabalho vai ser conduzido vai ser diferente. Mas partimos da escolha do tema, onde os alunos expressam as suas experiências, onde os alunos levar em consideração que eles já conhecem sobre o assunto e vão montar como se fosse um roteiro, uma apresentação e vão discutir o que eles acham, por que eles acham interessante que o projeto daquele semestre, o projeto daquele período, seja aquele tema. E nada impede que os professores também participem dessas sugestões. Por quê? Todos eles, todos os envolvidos, alunos e professores, precisam avaliar esse processo de aprendizagem. A gente faz a definição, né, os alunos, os professores, a gente faz essa definição de escolha do tema em relação às demandas que os alunos propõem. Só que, nesse sentido, é levado em consideração uma organização curricular baseada nos interesses dos alunos. E aí, o que acontece? A diferença nesse processo está no fato de que o educador sabe que os alunos vão querer estudar o que eles já sabem, ou vão partir de uma maneira, uma organização que eles já dominaram antes. Assim, já aconteceu um projeto na escola e a gente fez de uma determinada maneira. E aí a gente vai querer fazer sempre do mesmo jeito. Os alunos, provavelmente, principalmente dos anos iniciais, vão optar por esse caminho. Só que é por isso que o professor propõe que as propostas dos temas sejam argumentadas pelas próprias crianças, com critério de relevância e com as contribuições necessárias. Por exemplo, o projeto escolhido, o tema, né, escolhido, se eu não me engano, ele traz até isso como exemplo, é o lixo. Mas antes de chegarem a esse projeto, houve uma votação, os alunos se organizaram e viram o que dá para a gente desenvolver com esse tema. A gente vai falar sobre a poluição da água, a gente vai falar sobre reciclagem, a gente vai falar sobre desmatamento, a gente vai falar sobre vários aspectos e a partir dali há o aprofundamento das disciplinas. Eu acho que um ponto interessante quando a gente fala de projetos, qual é a importância, a potência do fio condutor, porque o fio condutor ele vai servir de um motor de engrenagem para determinados assuntos. Então, por exemplo, a gente pode determinar como raça, o fio condutor, raça e questões de gênero, e todo assunto que a gente for tratar, por exemplo, de geografia, sempre vai ser à luz desse fio condutor. Então, como é que a gente pode tratar as relações de trabalho, né, à luz da discussão sobre raça e gênero? E aí, por exemplo, na matemática também, por exemplo, na história, sabe? Sempre à luz desse fio condutor. E eu acho que é fundamental isso, que vem no que a gente vem discutindo. Só para elucidar com um exemplo melhor, isso explica muito o que a gente fez no ano passado, né? A escolha do tema pela turma foi feita no meio do ano e a gente criou uma metodologia e esse tema foi desenhos animados em uma das turmas que a gente trabalhou. E a gente criou uma metodologia que a gente podia tratar, por exemplo, mais uma vez, o exemplo de questões de raça e de gênero também. E através dos desenhos animados que eles escolheram, a gente trabalhou essas questões, esses assuntos, entende? Assim como outros também. Porque acaba se fazendo necessário não apenas abordar os temas que os alunos também escolheram, mas observar como funciona a cabecinha de cada um dos alunos. Observar se há indícios de racismo entre os alunos, homofobia, bullying, e também começar a partir dessas questões e aplicar durante os projetos. Sim, eu acho que esse é um papel extremamente importante do professor. Ele está sempre atento à sua turma, o que de fato acontece ali,
para que ele use o tema escolhido, a vontade das crianças de estudar, em algo que vai resolver esses problemas cotidianos na turma e questões, além disso, né? Questões que vai tanto para a vida pessoal da criança, mas sempre usando como base os documentos legais, porque são extremamente necessários esses parâmetros, mas não é algo que prende. O professor não tem que ficar restrito apenas a ele. Pode usar como base, mas não se restringir a ele. Bom, gente, a gente já está indo para as considerações finais, mas antes eu queria dar uma dica pet cultural. É isso mesmo, uma dica pet, que é a indicação do filme Vocacional, Uma Aventura Humana. Ele trata basicamente do que a gente veio falando aqui nesse episódio, né? De um colégio em São Paulo, um colégio público em São Paulo, que na década de 60, ele foi fechado pela ditadura militar, mas ele tinha essa proposta interdisciplinar e era muito interessante em relação aos conflitos de classe também. E vou dando spoiler aqui, num determinado tempo do documentário, né, um ex-aluno dizendo, né, que ele estudava com o filho do rico e ao mesmo tempo com o filho do faxineiro, sabe? Então é um documentário bastante interessante. Ele não diz respeito basicamente da interdisciplinaridade, mas a prática, né, o qual a gente acredita ser, né, o nosso ideal, ele elenca muito bem nesse documentário, então a gente vai deixando essa dica pet aí. E para você quiser conhecer mais sobre projetos e interdisciplinaridade, olhe nossos canais de comunicação, que é o Instagram, no petinter.uf, e no YouTube nós estamos no canal Por Uma Outra Escola. A gente está divulgando algumas coisas através desses canais e você pode ficar ligado lá, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Esse foi o nosso segundo episódio. A partir de agora, os próximos episódios vão ser sobre temas atuais, né, políticos e educacionais, que estão no âmbito da nossa discussão. E esses dois foram mais ou menos para apresentar o que a gente faz no ano PET. Das demandas do PET, das atividades que a gente realiza, porque a gente sempre aprende muito, agrega a nossa vida, a nossa formação profissional, acadêmica e humana. Então, estar em alguma atividade do PET, porque a gente não está só no podcast, a gente está no Instagram, a gente está no site, a gente está em tudo quanto é lugar, agrega sempre nas nossas vidas. Então, é isso. Muito obrigada. É nóis. Queria agradecer a presença dos outros petianos, que é a Irene. Muito obrigado, Irene. Espero que você volte aí em outros episódios que a gente estiver discutindo outros assuntos. Eu fico muito feliz de ter participado. Eu sou apaixonada pelo PET, então vai ser sempre maravilhoso estar com vocês. É suspeita, né? Suspeita de falar. Eu sou suspeita de falar mesmo. Pra onde quer que eu vá, eu carrego PET. Eu conheço alguém ontem, já tô falando PET. Eu amo vocês. Isso aí. E obrigado, Thalita. Espero que vocês também possam aí estar contribuindo com a gente nos próximos episódios. Com toda certeza, vou querer participar sim. Eu gostei muito dessa experiência. Eu gosto muito do PET. Desses 2 anos que eu tô participando, pra mim foram anos que eu aprendi muito e quero continuar aprendendo. E obrigado, Diego. Foi muito bom ter você aqui. Espero também que você possa estar aí nos outros episódios que a gente estiver discutindo um assunto que seu interesse. Eu que agradeço, muito obrigado pelo convite. É algo novo pra gente, a gente vai aprendendo junto. E é isso. Muito obrigado. Então é isso. Muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado mais uma vez e é isso aí.